A ideia agora é o seguinte, esse tipo de função, essas funções que a gente viu agora, quando é que a gente vai utilizar ela? Como eu falei, para equações mais simples, desse tipo, área, número de Reynolds, dentro do próprio script. Então, elas aparecem lá dentro do próprio script que você vai fazendo. Por exemplo, no caso do fator de atrito, o que é que vai acontecer? Toda vez que você for calcular, por exemplo, a perda de carga, como aquela que a gente fez na aula passada, foi perda de acessório, mas toda vez que você for calcular a perda de carga numa tubulação retilínea, você vai chamar aquela função de atrito, né, e utilizar, chamar a função para cálculo do fator de atrito, e utilizar o valor desse fator de atrito no cálculo da perda de carga, né, ao longo de um script. Né. E aí, essa função que a gente definiu, essa de área, essa do número de Reynolds, e essa que a gente acabou de fazer do fator de atrito, ela não serve, ela não pode ser utilizada, você não vai conseguir utilizar ela em outro script, ok? Então, se você for utilizar aquela função de área em outro script, você vai ter que reescrever ela para utilizar naquele script. É diferente, por exemplo, da função de seno e cosseno do próprio Octave. Em qualquer script que você abrir aí, você consegue utilizar a função de seno e cosseno. Esse tipo de função do Octave é o que a gente chama de função built-in, né, que é do próprio do Octave. Mas a gente mesmo também pode definir funções que podem ser utilizadas em diversos scripts. Nesse caso, essa função que a gente vai definir tem que ficar no script separado. A gente vai abrir um script só para escrever essa função, e aí deixa esse script lá quieto. E aí, por exemplo, se você for escrever um outro script, contanto que ele esteja na mesma pasta, né, esses dois arquivos na mesma pasta, nesse novo script você pode chamar a função que estava naquele outro arquivo. Ok? Beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai definir uma função, só que uma função que pode ser utilizada em outros scripts também. Quase que semelhante às funções seno, cosseno, exponencial, log, por aí vai. Tá? E aí, esse tipo de função tem uma nomenclatura um pouco diferente dessas funções que a gente chama de função anônima, né? Ele não é mais uma função anônima. Ok? Então, como é essa característica? Aí começa, acho que, se parecer muito com a parte lá só que bem mais simples, a parte C e por aí vai. Então, para escrever essa função que pode ser rodada em outros scripts, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai ser um script só para isso. A gente vai abrir um arquivo só para isso. A gente começa lá com function, escrevendo function, espaço, o resultado da função. Isso aqui é o valor de saída da sua função. Ok? Então, a saída da sua função, aquele valor numérico, aquele resultado de tudo que foi calculado aqui na função, ele vai ser armazenado nessa variável resultado. Ok? Então, essa sua variável resultado, lá no final, em algum ponto aqui do corpo da sua função, vai ter que aparecer essa variável resultado e você vai ter que armazenar alguma coisa lá dentro. Essa aqui eu estou pondo a estrutura mais usual de uma função, né, que o resultado você tem um único valor de saída, mas isso aqui pode ser uma matriz, pode ser um vetor, tá? Aqui eu estou colocando uma única variável, e eu escrevi o nome resultado, para ficar bem claro. Então, resultado vai ser, aí, resultado igual, aqui vai entrar o nome da sua função, né? Seno, cosseno, obviamente não, porque já existe, mas esse seria o nome dessas funções, seno, cosseno, exponencial, ou Kullebrook-White, caso que você queira, ou coeficiente de atrito, né? Aí, o nome da sua função e os argumentos de entrada da função. Então, como é que vai funcionar, né? Lá em algum outro script, você vai chamar a função, você vai dizer Kullebrook-White, abre parênteses, aí vai entrar lá com o diâmetro, a rugosidade e o número de Reynolds. Aí, esses valores vão ser armazenados nessa variável 1, 2 e 3. E aí, dentro do corpo da função, essas variáveis, 1, 2 e 3 aqui, vão ser utilizadas, por exemplo, para calcular o valor de C. E aí, o valor de C é armazenado em resultado, e essa sua função que foi chamada lá no outro arquivo, cospe esse valor de resultado. Beleza? É aquela mesma estrutura de função que você vê em algoritmos de programação, né? Você chama a função lá, coloca lá, supõe lá que ela tem 3 parâmetros de entrada. Os 3 parâmetros de entrada são armazenados nessas variáveis. Dentro do corpo da função, você utiliza essas variáveis da forma como você quiser. Nesse caso aqui, eu utilizei uma constante aqui para calcular o valor de A, utilizei a variável 1, 2 e 3 para calcular o valor de B, depois usei a constante que eu defini aqui em cima, e o valor de B, e a variável 1 para calcular o valor de C. Você faz o que você quiser aqui dentro.
e depois armazena o valor que você quiser no resultado da função. Essa é a ideia. Okay? Feito isso, você vai salvar o seu script com o nome da função, .n. Beleza? O nome exatamente esse mesmo nome aqui, .n. Ok? E aí, por fim, você tem uma função, um script que pode ser chamado em outro, um script de função que pode ser chamado em outro script. Lá no outro script, por exemplo, você vai colocar f é igual, nome da função, abre parênteses, aí você atribui lá os parâmetros de entrada, 1, 2 e 3, por aí vai. Ok? Então, essa é a ideia. No início, normalmente a gente se confunde o que é resultado, o que não é, o que é da variável de entrada e saída, mas essa é para a gente dar uma acostumada. Vamos lá. Então, vamos tentar implementar essa função que a gente acabou de fazer, só que como um script separado. Beleza? Como é que fica essa estrutura? Aqui é mais importante a gente tentar entender a estrutura. Porque aqui meio que às vezes fica meio complicado inicialmente, porque parece que fica uma coisa dentro da outra e por aí vai. Então, como é que a gente vai fazer? Em um novo script, a gente começa lá com função e resultado. Então, função, resultado é igual. Eu escolhi essa palavra resultado para ficar bem claro que é a saída da função, o resultado da sua função. Eu vou chamar a minha função de coef atrito turbulento, ou seja, coeficiente de atrito turbulento, esse é o nome que eu dei para a minha função. E quais são os parâmetros de entrada da minha função? Eu vou ter que para ela o número de Reynolds, o diâmetro da tubulação, a rugosidade e um chute inicial. Por que um chute inicial? Porque lembra porque aqui dentro essa minha função vai ser para calcular o fator de atrito, né? E aqui dentro vai ter o comando F0, e o comando F0 lembra que ele precisa daquele chute inicial, né? Ok? Então, além das variáveis da própria da equação de Kilobrook-White, né, que eu vou precisar, Reynolds, diâmetro e rugosidade, eu preciso também um chute inicial, ok? Então, lá no outro script, quando o cara quiser utilizar essa função, ele vai dizer, F é igual a coef atrito turbulento, aí vai colocar o valor do número de Reynolds, do diâmetro, da rugosidade, do chute inicial, e aí a minha função vai cuspir o resultado aqui para ele, beleza? Então, beleza, resultado igual a coef atrito, parâmetro de entrada, corpo da minha função, né? Nesse caso, o que é que vai estar aqui dentro do corpo da minha função? Eu vou repetir aquele script que eu fiz, que a gente acabou de fazer. Eu vou definir minha função Kilobrook-White, da mesma forma, né? E depois, o meu resultado agora vai ser, eu vou atribuir ao meu resultado aqui o valor daquela função F0. Né? O valor da função F0. Ou seja, se você tirar esse cabeçalho aqui e esse final aqui, end function aqui, é exatamente o que estava feito anteriormente. Né? Só que antes, por exemplo, você deve ter chamado esse resultado aqui uma variável f, mas agora ele é o resultado. Okay? Aí, dessa forma aqui, essa função pode ser acessada por qualquer script, beleza? Então, eu faço o seguinte, né? Eu vou colocar essa função aqui nas notas compartilhadas, tá? Ela é bastante longa para ser escrita. E aí, depois você vai abrir um outro script para calcular o fator de atrito utilizando isso aqui, beleza? E aí, lá no outro script, você pode começar logo com f, a variável que você quiser chamar, né? É igual a coef atrito turbulento, e aí você entra lá com os números de Reynolds, diâmetro, rugosidade e chute inicial, beleza? Então, eu vou colocar esse corpo aqui, você vai salvar no script, e depois você abre um outro script e tenta chamar essa função. Né? Aí depois tenta fazer errado, por exemplo, em vez de colocar Reynolds, diâmetro hidráulico, rugosidade, deixa de colocar o chute inicial, aí vê a mensagem de erro que aparece, coisas desse tipo, beleza? Então, vamos lá, vamos tentar implementar isso aqui e depois chamar isso em outro script. Eu vou colocar lá nas notas compartilhadas esse trechinho aqui. Então, lembrando, né, a ideia vai lá nas notas compartilhadas, né, copia o código da função, salva esse código da função em um script que deve ter exatamente o mesmo nome da função, que é esse coef atrito turbulento, turb, né, e depois abre um outro script e chama essa função. Como é que a gente chama essa função? Né? Você vai dizer quando determinada variável é igual ao nome da função, abre parênteses, os valores de entrada da função, as variáveis de entrada da função, ou os valores de entrada da função. Compartilhei minha tela, tá? E aí, isso aqui, você pode abrir um arquivo, né? Ou seja, você teria um outro script onde você ia, acreditar todo mundo, vou tentar
aumentar um pouco aqui. Aqui não vou conseguir aumentar mais um. Aumentei um pouco a letra aqui, espero que esteja dando para ver. Mas qual é a ideia, né? Você salvou, você tem lá a sua função, ó, coeficiente de atrito turbulento, tá aqui em script, beleza? Salvei aqui, ó, como coeficiente atrito turbo.m, que é exatamente o mesmo nome da função. E aí agora em outro script, e aí que seria seu código, um outro código, algum trabalho que você esteja fazendo, você vai chamar a função. Para chamar a função, nesse caso que o fator de atrito que eu vou calcular, eu vou chamar de fturb1, aí eu chamei a função, ó, coeficiente de atrito turbulento, e forneci para ela os 4 parâmetros de entrada. Né? Eu tenho que fornecer para ela os parâmetros de entrada que estão definidos aqui na função. 1, 2, 3, 4. Então, quando eu chamar a função, o que vier primeiro ela vai chamar de Reynolds, o que vier em segundo ela vai chamar de diâmetro hidráulico, terceiro rugosidade e quarto ela vai chamar de chute inicial. Voltando lá para onde eu chamei a função, ó, aqui eu não preciso colocar essa variável exatamente com o número de Reynolds, não. Eu posso colocar até um número aqui, por exemplo. Por exemplo, no chute inicial eu coloquei um número diretamente. Aqui eu não coloquei variável nenhuma. Beleza? Então, seria isso. Né? Você pode definir suas variáveis e chamar a função aqui embaixo. Né? Ou então, se você nem quiser definir essa variável, você pode chamar assim. Ó, diâmetro hidráulico aqui, colocar logo o valor diretamente do diâmetro hidráulico aqui. Beleza? E fazer isso para as outras variáveis também. E quando você roda esse script, aqui é um monte de mensagem de warning por conta da F0, mas ele está aqui, ó, o valor calculado está aqui. Fturb e fturb2, beleza? Esse valor do warning aqui tá aparecendo por conta do chute. Se eu colocar um chute muito bom aqui, ele deixa de aparecer, eu acho. Beleza. Sou muito bom meu chute. Eu chutei 0,017, aí ele deixou de aparecer esses warnings lá, beleza? E aí, com relação a essa parte de funções, a gente fecha aqui. Lembrando que essa é só a parte mais básica de funções. Essas funções podem ficar, obviamente, bem complexas, né? Mas com isso aqui você consegue fazer já bastante coisa. E daqui para frente, aí como eu falei, é curiosidade, né? Ficar complicando cada vez mais a função. Uma coisa que você pode fazer, a primeira coisa é o seguinte, tenta implementar uma função mais simples do que essa, implemente só o número de Reynolds, né? Que aí você consegue conferir, inclusive, na mão, né? Aqui você vai ter que ir no gráfico para conferir se os valores estão corretos. Mas faz isso, implementa o número de Reynolds, depois implementa essa, e aí depois você faz isso aqui, ó. Essa função aqui, ela calculou o fator de atrito só para a equação de Culebrook-White, que é válido só para escoamento turbulento. E se eu quiser, por exemplo, nessa mesma função, calcular se eu quiser na mesma função calcular o fator de atrito quando o escoamento for laminar e quando o escoamento for turbulento, né? Eu posso fazer isso também. Né? Aí eu vou abrir uma enquete rapidinho, bobinha, só para perguntar, beleza, o que é que você acrescentaria nessa função para que ela, ao invés de te devolver só isso aqui, ela te devolvesse o coeficiente de atrito quando o escoamento for laminar ou quando o escoamento for turbulento, né? Que estrutura de programação você acrescentaria nessa função aqui? A maioria está indo, obviamente, no que é, né? Ou seja, o que é que você acrescentaria? Acrescentaria um if lá, uma estrutura de if, né? Então, e if o quê, né? If número de Reynolds, né? Se número de Reynolds menor que 2.300, F é igual a 64 sobre Reynolds, né? Se não, else, que seria todos os outros casos, aí entraria todo o corpo aqui dessa função que você acabou de calcular. Então, se você colocar uma estrutura de if e else lá, você consegue criar uma função que calcula o fator de atrito para qualquer número de Reynolds, né? Qualquer número de Reynolds, beleza? E aí essa função você pode utilizar ad eterno, né? Ok? Porque da forma como está essa função que a gente definiu, se a gente colocar lá o número de Reynolds que for laminar, ele vai calcular o fator de atrito por essa equação. Então, ele vai calcular o fator de atrito errado. Beleza? E assim, isso é uma sugestão para você ir cada vez mais complicando, vamos dizer assim, a função.